Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando aqui, como de costume, né, depois dos jogos dos nossos representantes, para fazer um vídeo para vocês, analisando a minha visão do jogo de ontem, a derrota do Vitória por 1-0 para a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Vitória que estreou esse ano na Copa do Brasil. Todos sabem que Vitória entrou na terceira rodada por ter sido campeão da Série B do ano passado. Aí já entra direto, como outros times também entraram direto nessa terceira fase. E o Vitória perdeu por 1-0 jogando lá no Newton Santos, gramado sintético da equipe do Botafogo. Um jogo onde eu não imaginava, sinceramente, que o Vitória ia ter tanta facilidade no primeiro tempo de abrir o placar, né? Porque o time do Botafogo entrou com uma formação totalmente diferente daquela do último jogo que assistimos e que vimos o Botafogo ganhar, e ganhar com superioridade ao time do Flamengo, ganhar com inteligência do time do Flamengo. O técnico do Botafogo poupou ontem, tirou 6 jogadores titulares, e o pior não é isso, né? O pior é quando você tira os jogadores titulares e o seu time fica exposto, como o time do Botafogo ficou. E o seu time entra sem liga, né? Aquela coisa que nós falamos sempre. Você, mesmo que você mude os jogadores do seu time titular, você tem que colocar jogadores que encaixem um com o outro. E o Botafogo ontem no primeiro tempo estava totalmente desencaixado. Minha gente, Gregor e Patrick de Paula como cabeças de área de um time de futebol, aqui para nós não existe. Não existe. Não existe mesmo. O time não tem criação, o time fica amarrado, 2 jogadores limitadíssimos, não é? E eu fico pensando, né, a torcida do Bahia, né, do rival do Vitória aí, queria o Gregor jogando aqui, jogador sem nenhuma estrutura de criação, de iniciação de jogadas, né? Um matador de jogadas com falta, um jogador que toma muito cartão amarelo. E o Patrick de Paula, que realmente teve uma boa fase ali no Internacional, no Palmeiras, mesmo assim sem ser um grande jogador. Então teve todo o campo Vitória para jogar. Eu acho até que o Léo Condé mudou para melhor no sentido de princípio do atleta, né? De característica do jogador. Porque nós cobramos muito aqui, não podemos ser injustos agora de dizer que o Léo Condé entrou com a formação errada. Porque o Léo Condé, na teimosia dele, Campeonato Brasileiro, primeira divisão, e falamos isso no jogo passado, quando o time do Vitória tomou de 3 do Cruzeiro, porque não é possível você jogar fora na casa do adversário e colocar 4 atacantes. Se você colocar Mateuzinho como atacante, Mateuzinho está jogando um pouco mais recuado, mas tem a característica de atacante. Mateuzinho era atacante e tem sido colocado ali para fazer um jogador de meio de campo, porque ele arrasta muito bem a bola, jogador de bom drible, de velocidade, mas ele não é um meia de cabeça em pé, de criação, não é. E ontem, o técnico Léo Condé, que foi que ele fez? Sabendo da força do time do Botafogo pelas beiradas do campo, que por incrível que pareça, pelas modificações do treinador, ele tirou os 2 atacantes, né, de beirada e colocou no meio de campo, que o Jefinho jogou no meio de campo o tempo inteiro. Então, essas mudanças favoreceram ao Vitória, porque esses caras não sabem jogar no meio de campo. E o Botafogo ficou sem a força, né, de beirada do campo. Júnior Santos no banco, Danilo Barbosa, Savarino, Bustos, Hugo, Marlon Freitas. Então o Vitória teve o primeiro tempo ali para fazer o placar contra a equipe do Botafogo. Não é? Se o Vitória é um time que estivesse mais ajustado, o Vitória poderia, né, ter ganhado o primeiro tempo, porque foi melhor do que o Botafogo no primeiro tempo, sem ser um time, né, de criação, sem ser um time que entrou na área do Botafogo, que chutou bola dentro do gol do Botafogo. O Botafogo não deu um chute dentro do gol do Vitória nos primeiros 45 minutos, por falta de criação, por falta de motivação dentro de campo dos jogadores. Os jogadores pareciam que estavam num treinamento tático lá no CT do Botafogo. E o Vitória não soube aproveitar esse primeiro tempo de oportunidades, né? E veio o segundo tempo e aí aconteceu o que a gente já imaginava. Os times voltaram iguais, né? Pelo menos o Botafogo voltou igual. A gente até imaginava que o técnico mudasse logo no intervalo, porque viu que o time não rendeu no primeiro tempo. O Vitória voltou com uma mudança, o Camutanga sentiu o joelho, e aí o Vini entrou no lugar dele. Claro que o Camutanga está mais entrosado com o grupo, mas não vimos nenhuma falha assim do Vini. E aí, lá para os 10 minutos, mais ou menos,
15 minutos, o Botafogo fez as mudanças necessárias, entraram Júnior Santos, Danilo Barbosa e Savarino. Aí mudou totalmente. Savarino não, entrou meia, né? Entrou o meia lá, o argentino lá, entrou no meio de campo. E aí, só aí começou a soldar o Botafogo. E aí o Botafogo cresceu para cima do Vitória. Antes do gol, 1 minuto antes do gol, me causou estranheza a modificação do Léo Condé. Minha gente, poxa, você está jogando no campo do adversário. O adversário cresceu dentro da partida, veio para cima. Aí você tira um meia e um atacante. Tudo bem, os dois jogadores não estavam bem. Jean Mota precisa dar uma resposta melhor, porque foi contratado e como uma grande contratação do Vitória. Até agora não conseguiu render nada em campo, o Jean Mota. Não sei qual é o problema, né? Se não está jogando satisfeito, se está jogando em posição diferente. E o Alejandro muito mal também ontem. Aí o técnico, ao invés de colocar, né, um Daniel Júnior no meio de campo, tudo bem, quer botar Janderson, pode botar, mas bota o Daniel Júnior no meio de campo, o cara que pega bem na bola, que chega bem no ataque, coloca 2 centroavantes. Sinceramente, se você pode me dar qualquer resposta, eu não vou aceitar. Não pode, jogando na casa do adversário, o adversário cresceu no jogo. Aí você entra com 2 centroavantes, ao invés de colocar um jogador de meio de campo para dar um equilíbrio maior, chegar com qualidade lá na frente no contra-ataque. Quem é que vai ligar os 2 atacantes? Então, sinceramente, não aceito nenhum tipo de resposta para essa modificação. Aí o Botafogo, 1 minuto depois, fez o gol. Fez seu primeiro gol e cresceu para cima do Vitória. Teve outras boas oportunidades, inclusive fez mais 2 gols. Só que os jogadores estavam impedidos por um espaço de campo pequeno, mas o Botafogo poderia ter ampliado para 2-0, para 3-0, porque o Vitória não fez mais nada. 1 minuto antes do gol, né? 1 minuto não, uns 3 minutos antes do gol, mais ou menos, é que eu não tenho números exatos. O Vitória fez um contra-ataque, a bola estava nos pés do Mateuzinho, ele poderia ter feito o passe, né? Segundos antes do que fez. O Dudu, que tinha roubado a bola e passou a bola para ele, avançou, entrou na área. Ele poderia dar o passe no ponto futuro para a chegada do Dudu e o Dudu analisar qual a melhor situação para finalizar. Demorou para dar o passe. Quando ele dá o passe para o Dudu deu o passe nas costas, no contrapasso do Dudu. O Dudu escorregou, caiu, não teve culpa nenhuma, Dudu. A culpa foi do Mateuzinho, que aliás esqueceu o futebol, foi? E eu estava ouvindo ontem Itapuã FM, né, o Fogo Cruzado, uns 6 ou 7 torcedores pedindo a saída do Dudu, tira Dudu, tem que botar Daniel Júnior. Já começou a pedir a saída do Dudu não, gente, Mateuzinho, pedindo a saída do Mateuzinho, que tem que tirar Mateuzinho, tem que botar Daniel Júnior para jogar. Dudu jogou bem, mas o Mateuzinho já começou, né? Começaram as críticas ao jogador muito cedo para aquilo que eu pensava, que eu imaginava, né? O Mateuzinho ainda tem crédito para ser titular no Vitória, pelo menos por enquanto, com esse elenco que o Vitória tem aí. Então foi um jogo em que o primeiro tempo o Vitória poderia ter matado a partida, né? Se tem mais competência, e no segundo tempo com pelo menos metade dos jogadores titulares que entraram, o Botafogo mudou totalmente o jogo, venceu de 1-0 e teve mais 2 gols anulados, bem anulados, que foi impedimento mesmo, todos os 2 lances, né, foram impedimento. E o Vitória terminou perdendo uma boa chance. Tem a oportunidade agora no dia 21 de vencer o jogo do Barradão, né? Vamos ver qual o time que o Botafogo vai trazer, porque o técnico quis preservar para o Campeonato Brasileiro, e eu não entendo isso, né? Jogo da Copa do Brasil, importantíssimo. O Campeonato Brasileiro você tem o campeonato inteiro para recuperar. A Copa do Brasil, você só tem, mata-mata, um jogo lá, um jogo cá, acabou. Mas cada um com seu pensamento. Então Vitória poderia sim ter trazido um resultado melhor do Rio de Janeiro, amargou essa derrota de 1-0, dia 21 vai ter a possibilidade de dar o troco, de vencer por 1-0 e para os pênaltis, ou com diferença de 2 gols, para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. No próximo domingo, o Vitória vai enfrentar o São Paulo, que ontem venceu por 3-0, né, jogando fora de casa, na Copa do Brasil. É o próximo aniversário do Vitória, no próximo domingo, 4 da tarde, no Barradão, Vitória e São Paulo. Tá bom, minha gente? Grande abraço a todos, um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todo mundo.